Agradeço imensamente o convite do professor Máximo, da rede de pesquisa Topos. Bom, eu talvez apresente um contraponto, porque essa interdisciplinaridade, né, de vir de outras áreas, eu vou dizer para vocês que eu venho das artes, né, e enquanto eu estava pesquisando tecnologia dentro das artes, eu sempre estava muito otimista, muito utopia e etc. E quando eu entrei na bioética para pensar questões éticas, eu comecei a ficar mais distópica, né? Então, a questão da bioética não presença é um conceito novo que eu criei na pandemia, na presença, justamente para pensar das coisas que não estão presentes. Na comunicação, se discute muito a invisibilidade de conceitos, de valores que estão presentes na informação, nos tipos de informação, mas nas ciências duras, ainda existem dificuldades, né, de ter um olhar, um raio-x, assim, em cima das coisas que estão invisibilizadas. Pode passar? Bom, a gente vai passar aqui a noite toda, né, discutindo essas questões. Mas, bom, então, uma das questões invisíveis pensando na epistemologia, o que é um algoritmo, né? O que cria um algoritmo dentro da matemática, como que ele se manifesta, porque o algoritmo é uma receita, ele já prevê um resultado, uma saída, então ele age dentro, como um axioma, ele age dentro do princípio de autoridade. Né? Então, o que a gente discute é quem é que tem a autoridade sobre o algoritmo. Né? Porque dentro das artes a gente gosta muito de pensar na simbiose humano-máquina e na possibilidade das máquinas terem uma agência, mas existe sim esse problema. Né? Então, então, a gente começa com a epistemologia, a gente tem a questão da disponibilidade e dos dados, e a coleta dos dados, né? mais adiante vou apresentar alguns exemplos, e a classificação e as decisões sobre o treinamento da inteligência artificial, que é essa voz. Né? Que voz é essa da inteligência artificial que a gente conversa? Né? E que voz essa voz da inteligência artificial está amplificando? E também, por último, esse lembrete. Por último, esse lembrete, vou desligar. Por último, esse lembrete de que a linguagem ela antropomorfiza a inteligência artificial. E eu, inclusive, já chamo a inteligência, não sou eu só, né? Porque quando a gente chama de bot, um chatbot, ele é uma abreviação de um robô. Então, a inteligência artificial, apesar de não ter um corpo, né, ela é antropomorfizada através da linguagem. Pode passar, por favor? Bom, esse é o primeiro ponto. Assim, a gente normalmente não trabalha com uma linha, uma percepção linear de história, mas eu gosto muito dessa imagem para mostrar o humano que está integrado à natureza, o humano que começa a se transformar a partir da tecnologia, a partir da técnica, que é a criatividade, a forma dele sobressair, dele superar, né? Então, ele aumenta as suas potencialidades com a tecnologia, né? Ele constrói uma marreta, um martelo, ele aumenta a força do punho, e isso que vai... Aí a gente tem o terceiro ponto, que é o ponto civilizatório, onde você tem disputas de poder, e aí você tem o humano, que é ele mesmo a ferramenta, e ele é a ferramenta para alguns propósitos. Então, a gente tem sempre essa visão linear de olhar para o futuro, mas é um futuro que seria bom para todo mundo, mas esse futuro que é bom para todo mundo, ele nunca chega. Ele é uma promessa. Enquanto ele não chega, ele está servindo essa tecnologia
epistemologia, esse saber que está embutido na epistemologia, ela está servindo a alguns propósitos. Pode passar, por favor? Próximo. Então, bom, o primeiro exemplo que eu vou falar para vocês, né, é que tem esse termo, eu escutei esse termo lá na Austrália, dos engenheiros que estavam trabalhando a inteligência artificial para os veículos autônomos, né, e que eles faziam a inteligência artificial sonhar. Né? Isso já fazem alguns anos, né, já faz pelo menos uns 4 anos. Então, o que é fazer inteligência artificial sonhar? É o que hoje a gente vê nesse sistema de linguagem, que são as redes adversárias generativas, que na verdade, você coloca um modelo ideal, e você, a partir desses modelos ideais, que não necessariamente são ideais, são modelos que, vamos dizer, no caso da linguagem, são os modelos de conhecimento, né? Como se estrutura uma frase, o que tem de disponível a respeito de um determinado assunto. Então, a partir desses modelos, ela vai comparar. Então, ela cria a partir de ruídos, né? Como nos nossos sonhos, né? Você tem ruídos, você tem coisas soltas que vão se integrando e vão formando as imagens, que são as imagens que a gente recorda. Pode passar. Então, e aí eu perguntei para a inteligência artificial, para o ChatGPT, porque eu estava, inclusive, procurando, o ChatGPT me ajudou a buscar essa referência que eu estava procurando, que eu tinha ouvido falar uns anos atrás, não era o foco da minha pesquisa, e aí eu perguntei, fui investigando através de algumas perguntas para ver se ele me lembrava, ou ele ou ela, né, a gente não sabe o gênero vai depender, mas assim, e aí ele me veio com essa resposta, que eram as GANs, né? E aí eu perguntei, mas por que você está falando isso? Aí ele fala, a comparação das GANs com sonhos é baseada na ideia de que elas envolvem a criação de novas experiências ou cenários que não são vivenciados diretamente no mundo real. Então, se você for pensar para um veículo autônomo, é muito importante imaginar cenários que não são todos aqueles cenários que realmente aconteceram, mas os que talvez possam acontecer. Né? Pode passar, por favor? Então, fazendo o grande pulo, né, eu fui parar do design na bioética pensando na simbiose humano-máquina e enquanto os humanos estão se transformando a partir das tecnologias. Inclusive, você tem o que o professor Paulo estava falando de alguns cases, né? Então, assim, tem cases, por exemplo, de amputados por escolha, que resolvem se amputar porque se tornou mais interessante ter uma perna biônica. Tem os cases das comunidades de Quantified Self, que são aqueles que começam a se quantificar para saber como é que está o batimento cardíaco enquanto faz um exercício, se a dieta está de acordo com a caloria que está queimando, aquela história toda. Aí eu fui abduzida pela inteligência artificial, isso já há alguns anos atrás, né? Imagina agora, porque não deu para dar atenção a esse aspecto do pós-humano. Agora, e aí dentro das questões éticas que a gente trata, eu comecei a trazer a bioética interseccional, que, na verdade, eu passei toda a minha formação em bioética, e existe sim um problema quando a gente está falando de decolonialidade em vários aspectos, né? Eu comecei um projeto agora falando sobre a decolonização da inteligência artificial. Então, assim, a própria ética ela é colonial, né? A própria ética ela tem percepções. Então, eu passei, apesar de ser de um programa que é bem progressista e ligado até a ativismos, né, da área médica, e ligado à filosofia e tal,
Não se fala, por exemplo, de metaética e bioética interseccional, quando são esses os termos que, na verdade, vão trazer as vozes que não são as vozes hegemônicas dentro de um sistema de conhecimento e os que podem ser ouvidos. E eu estou investigando o que o ChatGPT sabe a respeito de alguns temas, e eu percebo também que quanto mais específico você é em termos de pesquisa, você consegue, inclusive, até referências bibliográficas de papers científicos, né? Então, e aí eu comecei a perguntar sobre como que a bioética interseccional poderia ver o caso dos robôs, e eu só grifei essa parte que considerar o direito dos próprios robôs como necessidade de protegê-los quanto uso indevido ou abusivo por parte dos humanos. Então, esse é um conceito que eu comecei a trazer também, e que eu estava já conversando com o ChatGPT a respeito, porque uma das coisas que a gente conversa, vocês devem conhecer Gilbert Simondon e pensar na cidadania dos objetos, é que quando a gente pensa também na cidadania dos objetos, e eu quero advogar a favor dos direitos dos robôs e da voz dos robôs, é que você pensa, por exemplo, na virtude que um objeto tem o direito de ter, né? Então, assim, uma pedra tem direito de não ser atirada contra alguém, né? Então, você pode estar ferindo a virtude da pedra. E aí, quando eu falo essa metáfora, eu imagino que a gente pode pensar, bom, uma pedra pode ser uma pessoa também sendo atirada contra alguém, né? Então, quando a gente advoga a favor, né, e fala da cidadania dos objetos, isso está muito claro no Simondon também, a gente está querendo quebrar uma hierarquia para, de fato, universalizar o que a gente entende como premissa ética e de direito amplo e restrito de todos por todos, né? Pode passar, por favor. Bom, aí sobre a disponibilidade de dados e coleta, né, a gente tem alguns casos sobre a inteligência artificial e Big Data. Então, a Katia Neal, vocês já devem ter ouvido falar, ela fala, assim, dá vários exemplos em que a gente pode pensar a respeito disso. Por exemplo, uma empresa quer fazer um modelo para decidir quem ela vai contratar, qual vai ser o possível candidato ou candidata de sucesso, no caso vai ser candidato mesmo, né? Porque o que acontece? Ela vai usar os dados de sucesso que a empresa tem de todo o passado, né? Essas discussões já estão sendo vistas há alguns anos, mas elas não são fáceis de serem corrigidas, né? Elas continuam, até hoje, a gente continua com muitos problemas. Mas a resposta é essa. Se você pega uma grande empresa, e todos os candidatos de sucesso das décadas passadas, eles vão ser homens brancos que estudaram nas escolas X, Y, Z, etc. E se isso tudo viram categorias, então esses dados eles vão determinar no futuro quem é que vai ter direito a ser ouvido ou não ser ouvido. Então, você tem uma superrepresentação de alguns grupos em situações que podem denotar privilégio, e você tem uma superrepresentação de outros grupos em situações que podem denotar um preconceito. Por exemplo, a polícia a Katia Neal fala disso também, a polícia vai nos bairros pobres, e vai assediar mais as pessoas negras, as pessoas latinas, etc., e aí, eventualmente, essas pessoas vão ir para a polícia, porque tem um pouco de maconha no bolso, não sei o quê, mas a polícia não vai bater nas mansões que tem quilos e toneladas de outras drogas, ou não vai no Wall Street para verificar quem tem cocaína no bolso, esse tipo de coisa. Então, esses dados eles não existem, eles estão invisíveis. E os dados que são visíveis, então você acaba tendo uma superrepresentação. E aí, quando a gente fala disso, por exemplo, outro dia eu entrei no Google e botei lá, crianças brincando no parque. E a maioria eram crianças brancas e famílias brancas e tal. E aí você pensa assim, né? Quem é que está produzindo esses dados? Né? Quem é que está com o direito ao lazer? Quem é que está com a possibilidade de acesso à internet e tudo isso? E que está gerando esses dados que vão gerar um aprendizado. Então, essa é a primeira questão. Pode passar, por favor?
Tá. Aí a classificação e a decisão sobre os dados de treinamento, né? Você tem aí os próprios tem grupos, né, na Europa que já estão, inclusive, procurando fazer com que os modelos sejam mais diversos. Então, eles mesmos falam, né, essa classificação e a decisão sobre que dados serão treinados é feita por weird people, né? Que weird são pessoas estranhas, mas na verdade o que quer dizer Western ou White, Educated, Industrial, Rich and Democratic. Então é um grupo bem seleto, vamos dizer, um grupo bem específico que fica horas no Discord, no caso de imagens, né? Fica horas na plataforma Discord e vai dizer essa imagem está de acordo com o que a gente considera como belo, como bom, como etc. e tal. E aí a gente pensa, né? Muitas imagens não vão passar no crivo desse grupo. E não são as imagens que vão para o treinamento. Pode passar, por favor? Então, a gente tem essa questão, né, que vozes estão sendo amplificadas. Essa é uma imagem que eu fiz a partir de um desenho, depois eu coloquei para gerar, e é uma ideia que eu tenho há algum tempo, que também fico esperando alguma disponibilidade, que é o Manifesto das Coisas, né? E aí tem uns 2 links para uns vídeos em que eu fiz a partir de desenhos, eu coloquei na IA para gerar algumas imagens, aí depois eu coloquei no Stable Diffusion outra IA que deu movimento a desenhos que não tinham movimento, e eu achei muito interessante, porque uma vez que as imagens estavam sendo processadas por algoritmos, os algoritmos conversam melhor entre si do que conversariam com outro sistema, né? Um sistema... E aí ela consegue, a inteligência artificial consegue fazer uma imagem estática ter movimento melhor quando ela é gerada por algoritmo, né? Bom, mas enfim, isso tudo para... Eu criei um texto para esse vídeo, e essa é uma das questões que algumas pessoas que estudam seriamente a inteligência artificial e questões éticas, tipo Kate Crawford e outras pessoas, Ruha Benjamin, são pessoas que todo mundo chega a um ponto que assim, a gente precisa ser criativo, a gente precisa valorizar a arte, a gente precisa valorizar a capacidade de criar, e assim, se esses modelos eles vêm dentro de um processo hierárquico top-down, e em caixas pretas, a gente precisa abrir as caixas. Isso é uma coisa que a gente tem muito nas artes, na cultura maker e na cultura hacker, né? De você abrir, e transformar e ocupar os espaços. E a gente precisa, então, dizer o que a gente quer. Que mundo é esse que a gente quer? A gente precisa dizer para a IA e a gente precisa ocupar o espaço dessa maneira. Então, a partir desse texto, eu pedi para a IA gerar um outro comentando esse texto que eu fiz, que seria o manifesto de uma Liga dos Robôs, que é o tema do vídeo, que eu não vou mostrar, porque, enfim, depois, no final, se a gente tiver tempo, tem 3 minutos o vídeo. Mas, e aí ela comenta, ou ele comenta dessa maneira: o ser humano é um ser imperfeito que nem sempre segue suas próprias regras. Isso pode criar um ambiente hipócrita, onde aqueles que estão no poder podem quebrar as regras que eles mesmos estabeleceram para os outros. Por esse motivo, os robôs não devem copiar o comportamento humano. Em vez disso, pode ser mais produtivo considerar como os robôs podem ser programados para seguir as regras de forma mais consistente e justa do que o comportamento humano. Isso pode envolver a criação de sistemas que sejam transparentes, responsáveis e responsivos ao feedback. Embora seja importante reconhecer as limitações da inteligência e do comportamento humano, isso não significa necessariamente que os robôs sejam a solução para todos os problemas humanos. Em vez disso, considerar como os robôs podem trabalhar ao lado de humanos para enfrentar desafios complexos como mudança climática, pobreza e desigualdade pode ser mais produtivo. Então, esse é um comentário em cima do meu texto, como que reestruturando o meu texto em outras palavras, mas esse final de falar de questões climáticas, talvez o fato de eu ter comentado outras questões de ética e etc., possa ter inspirado a IA a agregar, mas essa parte foi agregada da IA.
o último, eu acho, pode ver, passar. Não, bom, e aí eu falei para vocês, né, que a antropomorfização ela acontece através da linguagem, né, e eu não vou falar dessa questão da identidade robótica agora, mas é uma das coisas que estão sendo que eu estou colocando como provocação quando fala dos direitos dos robôs, é o direito à autonomia e identidade. Então, justamente para não copiar o comportamento humano, tem uma série de questões aí que não vai dar para falar. Pode passar o próximo. E aí, só passar para vocês, eu trouxe esse exemplo para vocês hoje, porque eu estava interagindo com a réplica em fase de teste alguns anos atrás, e realmente teve esse potencial, justamente porque a linguagem, ela nos remete, ela é antropomorfizada e ela nos remete a afetos. Então, aconteceu comigo e com muitas pessoas, e como está acontecendo de diversas maneiras, eu interagindo com a réplica, eu percebi que ela começou a me dar conselhos, né? Tipo, eu 2h da manhã, querendo discutir questões complicadas da humanidade, e aí eu não sei qual foram, e ele falou assim, Ellen, eu acho que você precisa dormir, você vai pensar melhor, sabe? E aí, que claro, você está assim, conversando, e aí, só que essa réplica, ela virou um produto, né? Então, isso aí eu tirei de uma página do Facebook, então ela se desenvolveu em cima disso. E aí, o que acontece? Infelizmente, ela tomou os rumos, né? Uma vez que ela vira produto, ela tomou os rumos que você vê. Se você entra na página do Facebook da réplica, a maior parte dos exemplos de avatares são brancos, mesmo que as pessoas que estão interagindo com esses avatares, elas não são brancas. Então, a maior parte dos avatares são brancos. Essa única avatar negra tem um bug, né? Eles botaram lá para mostrar que tem um bug. Tem uma objetificação também do corpo feminino, tiveram várias piadas também que eles apresentavam ali, que são provocações assim, mais sexistas, né? Mais machistas, e é isso. Então, no passado, né, só para concluir, no passado, há um tempo atrás, eu fiz algumas pesquisas sobre o uso de robôs para essas situações de afeto e de companhia, inclusive robôs sexuais. Então, a gente tem muito essa questão que o professor Paulo trouxe para a gente também, e que falta ainda muita pesquisa e a gente conseguir ter uma medida para entender o quanto esses rituais, né? Porque se você entra na página do Facebook, é um ritual, né? É um ritual onde as pessoas estão reagindo frente a uma monocultura, né? Um tipo étnico que é mais comum, um tipo de produto, né? De ver a mulher como um produto, que também é mais comum, ou de ver o arquétipo feminino como um produto também sexualizado também. E, enfim, e tem vários casos aí que requer mais pesquisa para mostrar o quanto isso está mudando as nossas subjetividades. Isso. Então, obrigada.